daquilo que se chama incidência, daquilo que ele coloca com propriedade e denomina de incidência normativa. Nesse sentido, a norma em Ponte Miranda estaria como aquilo que possibilita a juridicidade. Ela, como norma, enquanto norma, não estaria ainda propriamente dentro da juridicidade e seria uma espécie de portão de entrada. Portão de entrada a partir do quê? A partir da ocorrência no mundo daquilo que ela prevê. E convencionou chamar isso, até pelo que sei, a expressão foi uma tradução feita por ele, Ponce Miranda, do alemão, e ele convencionou chamar de suporte fático. Tem uma discussão trazida pelo professor Marcelo Neves, não nesta obra, na obra que citei, mas em outra, no seu livro Entre Hidra e Hércules, Princípios e Regras, sobre a adequação do termo suporte fático para designar tanto a previsão normativa, a hipótese, quanto a concretude propriamente, aquilo ocorrido. Aqui o professor Marcos Bernardes de Mello chama de suporte fático concreto. Sem entrar nisto, a incidência dá-se de modo infalível, como diz Ponce Miranda, operando num plano lógico, como ele também diz, fazendo do suporte fático fato jurídico, fazendo daquilo que é relevante no suporte fático fato jurídico. E a partir disto se teria o início da juridicidade. O fato jurídico, no fundo, ele é, aí em Ponte Miranda, me parece uma transformação. Algo transformado do suporte fático ao fato jurídico pela incidência da norma. E aí já vem um primeiro ponto. Me parece que a razão assiste ao já citado professor Marcelo Neves, tanto no livro Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, como, antes e acima de tudo, num artigo que ele publicou, salvo me engano, Venceslau, eu ia falar da OAB, mas não foi na OAB, foi na Revista de Informação Legislativa do Senado. Isso na década de 80, anteriormente à defesa do mestrado dele, que é um trabalho sobre incidência e aplicação da lei. É um texto que se encontra fácil, inclusive eu tenho ele em PDF enviado pelo próprio professor Marcelo Neves. Eu posso disponibilizar aqui a todos. E ele vai dizer que essa existência, isso que nós chamamos de existência, em rigor, é uma existência como pertinência. É uma existência como aquilo pertencer ao que se chama de mundo jurídico. Não é uma existência no sentido de não sendo jurídico ser nada. O próprio Pontes alerta isso, quando ele diz: é irrelevante para o direito, mas pode ser irrelevante para diversos outros aspectos da realidade. Pode ser relevante para a economia, pode ser relevante para a política. Lembrando que Pontes, antes de construir isso que nós chamamos de teoria do fato jurídico dele, ele tem a sua teoria social desenvolvida lá, acima de tudo, no Sistema de Ciência Positiva do Direito, um livro publicado em 1922, dizem que em comemoração ao centenário da independência, em que ele fala dos processos de adaptação social, dentre os quais o direito. Então, algo, segundo o próprio Pontes, pode não ter relevância para o direito, mas ter relevância em outros desses processos de adaptação social, como o plano econômico, o político, o religioso, o moral, enfim.
os processos de adaptação social que ele mesmo elenca. Então, eu penso que quando o professor Marcelo Neves diz que a existência dá-se como uma pertinência, é bem adequado à ideia que o próprio Ponte Miranda coloca ao longo de sua obra. Não é fácil interpretar Ponte Miranda por uma série de motivos. Primeiro, pela extensão da obra dele. Segundo, por um modo um tanto assistemático, por vezes, de escrita, de própria exposição das ideias. Eu tenho, às vezes, a impressão de que ele escreve por frases, por pequenas frases, dentro de um texto muito longo. Se vocês analisarem muita coisa, ele começa expondo as doutrinas contrárias. Aquilo que ele tem como doutrina contrária é o que ele vai defender. Depois começa a rebater, mas sem que isso fique, às vezes, um tanto sistematizado, e acaba meio que estabelecendo a sua definição cabal numa frase. Eu dou um exemplo aqui muito característico, muito caro aos processualistas, que é a definição de Ponte de sentença condenatória. A definição de Ponte da condenação propriamente. Ele que tanto trabalhou acerca das chamadas eficácias acionais e decisionais no segundo momento. Segundo ele mesmo, é a obra mais importante que ele publicou, chamado Tratado das Ações. Eu estou dizendo que ele diz que é a obra mais importante que ele publicou, não estou nem dizendo que eu considero a obra mais importante dele, o Tratado das Ações, que foi publicado no início da década de 1970 e que ele já em 1918, quando prefaciou e anotou uma obra clássica do processualismo, ou para alguns procedimentalismo lusitano, chamado Doutrina das Ações, de José Homem Correia Teles. Ele trouxe, na verdade não trouxe porque Teixeira de Freitas já tinha feito uma publicação dessa obra no Brasil, também fazendo um prefácio, e Pontes o repete em 1918, fazendo críticas ao próprio Teixeira de Freitas, bem à moda dele, da personalidade dele, Ponte Miranda. Então, quando ele vai tratar de condenação, que é algo muito caro, ele fala muito, tem um tomo dedicado a isso, no primeiro tomo, que é o tomo genérico, o tomo geral, assim, vamos dizer. Ele pouco fala, mas tem uma frase que me parece que resume o conceito dele de condenação, e eu acho que essa frase, não que passou despercebida, porque ele mesmo a cita, mas talvez não tenha sido bem assimilada por comentadores de Pontes, como Araquém de Assis. Essa frase diz que condenar é ordenar que sofra. Ele diz assim, condenar é ordenar que sofra. O que me parece que ele quer dizer com esta frase é que, no fundo, condenar é o juízo de reprovação pelo agir ilícito, considerando que alguém agiu ilicitamente, constatando isso, não meramente se reconhece o agir ilícito, mas se reprova o agir ilícito. Condenar é um juízo de valor, em essência. Então, a gente pode resumir nessa frase. Ele acaba sendo um autor assim, então não é tão simples interpretá-lo. Também por isso, não só por isso, mas também por isso, tem-se a relevância da obra do professor Marcos Bernardes de Mello, que, nesse aspecto, muito bem sistematizou o pensamento pontiano, quanto, principalmente, à questão do fato jurídico. Então, para não fugirmos demais, existência seria uma pertinência. Uma pertinência, vamos dizer assim, do fato ao mundo jurídico. Se ele não tem pertinência ao mundo jurídico, não quer dizer que ele não exista de modo algum, que ele seja um nada. Não é bem assim, e não é bem assim, penso, no próprio Pontes. Marcelo Neves aí teve o grande mérito, penso, de deixar isso explicitado, deixar isso sistematizado. Ainda lá na década de 1980, quando disse que a existência no direito é ao modo de uma pertinência. Bem,
A partir disso, e depois de muita reflexão, mais reflexão do que propriamente estudo, de alguns anos, primeiramente ensinando essa matéria, depois até na prática utilizando-a, eu cheguei à seguinte ideia. Não é incomum, até a título de suposta facilitação deste assunto, que é um assunto, me parece, e aqui eu tenho os professores para me desmentir, mas é um assunto que me parece que virou moda. De uns tempos para cá, principalmente, essa teoria do fato jurídico virou moda. Seja entre os pontianos, seja entre, digamos, os autores em geral. Quando, por exemplo, Moreira Alves escreve na década de 80 sobre o projeto do Código Civil quanto à parte geral, um livro que foi republicado assim que o Código veio a ser aprovado em 2003, a publicação deu-se em 2003, aquela parte geral do Código Civil, da Saraiva, ele diz lá que, ao menos em termos de deliberação, não se convencionou colocar os 3 planos na parte geral, existência, validade e eficácia, de uma forma expressa. No entanto, ele mesmo diz lá no rodapé que essa tripartição é de todo pertinente. Isso o próprio Moreira Alves, que de quem não se pode dizer ser um pontiano, em muitas coisas pelo contrário, até um crítico contumaz e relevante de Ponte Miranda, fala isso nesse livro dele, muito famoso. Então, o tema acabou mesmo meio que entrando na moda, tal como meio que aconteceu com a chamada teoria quinária das eficácias acionais, notadamente com as reformas que foram feitas no CPC revogado, reformas a partir de 94, em que a ideia de decisão mandamental e decisão executiva ganharam corpo. E aí, tudo que é meio da moda acaba caindo, em alguma medida, numa questão, às vezes, de facilitação. E uma das formas que eu vejo de suposta facilitação deste assunto é dizer que há uma escada pontiana, cujo degrau inicial, obviamente, é o da existência, o segundo degrau da validade, o terceiro da eficácia. Salvo me engano, possa ser que eu esteja errado, e aqui não vai necessariamente uma crítica, mas apenas uma constatação, e de logo já peço desculpa se errar quanto à imputação da autoria, mas me parece que isso daí foi propagado pelo professor Flávio Tartucci. Essa ideia supostamente facilitadora, que haveria uma escada, e essa escada, em alguma medida, representaria os chamados planos. Seriam planos da vida do fato jurídico. Existência, depois validade, depois eficácia. E aí começam os problemas. O primeiro problema, e é um problema muito bem identificado pelo professor Marcos Bernardes de Mello, quer nos seus livros, quer nas suas exposições, e se tem uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi poder ver toda quarta-feira religiosamente, hoje, inclusive, vai ter o professor Marcos Bernardes de Mello fazendo suas lives no Instagram. Né? Ele já fez a exposição completa, salvo me engano, são 20 exposições sobre os livros dele, mas aí ele continua tratando de outros temas. Ele gostou, né? e para, assim, o nosso prazer, ele gostou e ele continua fazendo essas lives. Então, nessas exposições, ele deixa muito claro que uma coisa muito problemática, qual é? É tentar condicionar a eficácia e a validade.
em que ele demonstra cabalmente a existência do chamado inválido eficaz, isso é comunismo para os civilistas, o inválido eficaz, e talvez mais até para os processualistas. E também, algo que é menos compreendido, mas também plenamente existente, do válido ineficaz. Do válido ineficaz. Mais para frente eu trago exemplos, a gente exemplifica e começa o debate sobre isso. O válido eficaz, ou seja, o válido eficaz, o válido ineficaz. O válido eficaz, claro que existe. O válido ineficaz, ou seja, um problema de eficácia totalmente desatrelado da questão da validade. Haveria o preenchimento de tudo aquilo que seria necessário à validade, os chamados requisitos, ou mesmo como o professor Marcos Bernardes Melo prefere dizer, pressupostos de validade. Esses pressupostos estariam preenchidos, no entanto, a ineficácia ocorreria. E aí, qual é a minha primeira ponderação? Seria a chamada existência propriamente algo decorrente do fato jurídico? Porque se é decorrente do fato jurídico, é algo, digamos, externo a ele. É algo que, no mínimo, dele advém, não ele próprio. O que nós chamamos de existência é uma decorrência do fato jurídico. Eu teria o fato jurídico que passa por uma existência, ou, em verdade, a chamada existência é o próprio fato jurídico. Nesse sentido, existência jurídica e fato jurídico seriam expressões aí sinônimas. Esse é o primeiro ponto de minha reflexão. No fundo, existência é algo que compõe o fato jurídico, que nele está, que, digamos assim, a ele é acoplado, ou não, ou é ele próprio, ou é a essência dele. A essência do fato jurídico seria aí, no caso, o poder existir, e a existência seria ele mesmo. Então esse é o primeiro ponto que chamou minha atenção. Não é que eu esteja negando a existência jurídica, o suposto plano de existência. O que eu apenas digo, ou no mínimo pretendo dizer na tese, é que o fato jurídico é a própria existência. Existência é o fato jurídico. Existência como pertinência ao sistema jurídico, ao mundo jurídico, como o próprio Ponte Miranda fala. E aí os chamados pressupostos de existência são pressupostos para o quê, no fundo? Para possibilitar a incidência. A ausência desses pressupostos, de algum deles, impediria a ocorrência da incidência. Impediria que aquele fato seja transformado em fato jurídico. Muito embora, se a gente for bem ver as coisas, o termo transformação talvez não seja nem o mais adequado. Por quê? Porque aquele fato que se faz jurídico, ele continua a ser fato, ou no mínimo pode continuar a ser fato, noutros mundos, noutros meios, noutros sistemas ou processos de adaptação social, como diz Ponce Miranda. O fato jurídico, ele pode ser, no plano moral, fato moral, no plano religioso, fato religioso, no plano econômico, fato econômico.
Então, no fundo, essa incidência faz com que o fato ele tenha um espectro nesses planos. No caso nosso, no plano jurídico. Não seria algo que se transforma. Não seria Dr. Jekyll que vira Mr. Hyde nesse sentido. Não. Aquela base continua lá, até porque ela vai servir também, se for o caso, para outros processos de adaptação social. Seria uma irradiação, um espectro ou coisa do tipo. Tal como, por exemplo, guardando as proporções, a posse não se transforma em propriedade com a uso capião, como se diz. Não é que a posse se transforma em propriedade. A posse gera a propriedade, produz a propriedade, que continua a ser posse. Eu não deixo de ser possuidor com a uso capião. Eu posso até perder. Por exemplo, após a uso capião, fui esbulhado. Após a uso capião, abandonei a posse. Mas a posse continua posse. Agora, também com propriedade. Ambas convivendo. E para aqueles que entendem, como o professor Marcos Bernardes de Mello, que o uso capião é um ato-fato, o sujeito dorme simples possuidor e acorda possuidor e também proprietário. É mais ou menos por aí. Então não é que não haja existência. Mas é o próprio fato jurídico. E aí eu tenho de observar, é o segundo ponto, eu teria de observar o fato jurídico em suas qualidades. Em suas qualidades. Substancialmente, ele é um fato jurídico. Agora, qualitativamente, o que é que lhe é reservado? E eu comecei a pensar assim, talvez isso não esteja tão bem acabado na tese, e eu preciso dizer a todos, algo que disse a própria banca, quase que num ato de sincericídio. Mas, enfim, eu achei honesto de minha parte dizer que eu escrevi a tese, a redação deu-se nos 4 meses finais para o esgotamento do prazo. E eu ainda contei com 1 mês e meio, por conta da pandemia, eu teria que depositar no dia que a Unicap decretou o fechamento por conta da iminente pandemia. Isso foi o dia 16 de março de 2020. E aí ficou aquela, como é que vai ter a defesa, até que se definisse por algo que hoje nos parece tão natural, tão óbvio, uma defesa totalmente eletrônica. Eu me lembro que, num primeiro momento, vários questionamentos foram feitos sobre essa possibilidade de não da participação de um professor eletronicamente, como já era comum, mas da defesa como um todo, da banca como um todo, se fazer eletronicamente. Isso foi muito discutido, não só pelos alunos. Alguns alunos, e eu não vou dizer que não era muito meu caso, estavam até interessados em prorrogar um pouco mais. Mas, enfim, os próprios professores começaram a discutir isso. Será que isso vai ter validade? Será que daqui a um tempo essa ata referente a uma banca eletrônica valerá para um concurso público, coisa do tipo? É claro que veio a chancela estatal dessa ideia. Então, eu escrevi o trabalho em 4 meses e será existente, válida e eficaz, como o Paulinho está colocando aí. Eu escrevi em 4 meses e a arte final, não só a arte final, a própria substância do texto mesmo, mas principalmente a arte final do texto, não saiu da forma como a gente acha que tem que sair. Mas, no fundo, é meio aquilo que o professor João Maurício Deodato bem diz, né? Um trabalho acadêmico, principalmente uma tese, não se termina, se abandona. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu abandonei. O tempo me guilhotinou nesse sentido. Talvez não esteja tão claro assim na tese o que eu vou falar aqui. E até por isso eu estou demorando a publicar. Eu também não posso demorar muito, senão vai ficar igual o meu mestrado, que não foi publicado. Ou a fantástica tese de doutorado do professor Roberto Paulino, que por conta do preciosismo dele, também até hoje, não é, professor Venceslau e professora Larissa, não foi
publicada. A gente não pode também demorar muito. Eu estou tentando me cobrar quanto a isso. Mas Ou a fantástica tese, perdão, do professor Venceslau, que não foi publicada, ou a não tão fantástica tese da professora Larissa, não, e a dissertação de mestrado, que também não foi publicada. Essas duas aí, que são a cereja do bolo. Nós somos um grupo antipublicacionista. Essas duas aí, a sua dissertação. A de Venceslau também, obviamente, mas a de Venceslau é um pouco mais recente que a de Paulino, mas a sua dissertação e a sua tese, quem já teve o privilégio de vê-las, né, sabe que a não publicação delas é, nesse sentido, Larissa, eu entendo o que você quis dizer aí, mas nesse sentido é ruim para a comunidade acadêmica como um todo. Um grupo esotérico, como diz aqui o professor Roberto Paulino. Mas, enfim, eu parti do quê? Eu parti do seguinte. Veja, qual é a natureza do inválido e do ineficaz? Inválido e ineficaz. Ou, mais propriamente, qual é a natureza da invalidade e da ineficácia? Quer dizer, eu pensei pelo oposto. Eu pensei não pela presença, mas pela ausência. Invalidade parece ser uma falta, uma carência. Ineficácia, mesma coisa. Uma falta, uma carência. Uma falta, uma carência, onde? Em que? Em quem? Vamos assim dizer. No fato jurídico. O fato jurídico inválido é um fato jurídico, nesse sentido, deficiente. Falta-lhe algo. O fato jurídico ineficaz também, e talvez mais ainda. Foi a partir daí que eu comecei a construir a ideia. Ora, se assim o é, me parece ser correto dizer que validade e eficácia são qualidades. Qualidades. Quase não. Analogamente, e eu fiz questão de registrar na tese, que o que eu estava fazendo era uma analogia, como eu coloquei, no sentido de atribuição. Validade e eficácia seriam qualidades da substância fato jurídico. Se ausentes, gerariam que carências, como que deficiências nele. Então, não é que ele surge, passa por uma existência. Não, ele é a própria existência. Não é que ele surge e é existente, portanto, por isso, passa por uma validade e após por uma eficácia. Não. Elas, validade e eficácia, nele estão. Ou não nele estão porque simplesmente não ocorrem. Não acontecem. Falta aquilo que a gente chama de pressupostos necessários a uma e a outra. Vejam, isso, digamos assim, é a estrutura da coisa. É o esquema de possibilidade. Nada impede, isso fica registrado em pontos várias vezes, que se tenha, vamos assim dizer, o legislador no sentido daquele que regra, que projeta, que estabelece a norma jurídica nesse sentido. Passe a ter algo que era de validade como de eficácia, até mesmo que era de existência como de validade ou eficácia. Muito embora haja, digamos assim, um certo arranjo mínimo que deveria ser observado, até por uma questão de lógica. O próprio Ponce Miranda,
também várias vezes ao longo de sua obra, ele diz assim: esse tipo de disposição normativa contraria os princípios. É uma expressão, para quem lê Ponte Miranda, muito frequente. Muito se vê ele usar essa expressão. O que ele quer dizer com isso? Contraria os princípios. Penso eu que ele está usando princípio aí no sentido dele de lei, mas não lei no sentido normativo. Lei como uma lei da ciência, no sentido que ele trabalha a ciência, principalmente lá no sistema de ciência positiva do direito. É como se houvesse uma lei jurídica que devesse ser observada sob pena de acientificidade, vamos assim dizer. Mas seria um problema não propriamente normativo. Meio que, não totalmente, não propriamente isso, mas meio que aquilo que a gente chama um problema de técnica legislativa. Embora eu penso que a ideia de Ponte Miranda de lei científica no direito é muito mais ampla, né? A ideia é muito mais ampla do que essa mera questão de técnica legislativa. Então, teria um arranjo mínimo aí. E esse arranjo mínimo nos é muito importante e me foi muito importante para tentar desenvolver esse problema no âmbito processual. Porque no âmbito processual não há propriamente regras como a do artigo 166 do Código Civil, que diz: são nulos os atos jurídicos. A nulidade do ato jurídico, né? Em tais casos. É nulo o negócio jurídico, acho que literalmente a expressão da lei. É nulo o negócio jurídico em tais hipóteses. Esse tipo de regramento não é próprio, não é comum, no mínimo, na nossa legislação processual, inclusive na legislação processual recente, o Código de Processo Civil de 2015. Então lá o esforço hermenêutico nesse sentido para ter algo como validade, como eficácia, é muito maior. Então eu fui buscar, digamos assim, esse arranjo mínimo, esse esquema de possibilidade que é observado na maioria dos casos. Então, sintetizando aqui, o fato jurídico, e por ser jurídico que existe, ele tem validade e tem eficácia. Ou não tem, não as tem, e aí tem déficit por conta disso. É claro que há espécies de fato jurídico em que a ideia de validade é, ao menos em Ponte Miranda, e muito claramente em Marcos Bernardes de Mello, é indiferente. Não lhe é própria. Não lhe cabe. São os fatos jurídicos lícitos, os fatos jurídicos lícitos, baseados na manifestação de vontade. Os atos jurídicos lícitos, amplamente falando. A validade é própria deles. Nos demais casos, não haveria de se falar em validade. Por exemplo, não há validade, no sentido pontiano, claro, num crime. Não há validade, por exemplo, na abertura de sucessão. Não há validade, por exemplo, a validade no testamento. Mas na abertura da sucessão propriamente, não. Não há validade, por exemplo, na prescrição, na decadência, no pagamento e em tantas outras coisas. Muito embora Larissa há de se recordar, ela muito bem defendeu a ideia de que o pagamento, por vezes, ele não é ato-fato jurídico. Por vezes, o pagamento é manifestação de vontade. Um desses grupos que a gente já participou, Larissa, eu me lembro que você muito bem colocou isso, fugindo daquele apriorismo que acabou tendo de ser defendido, por exemplo, pelo professor Jorge César, naquele livro dele, que na verdade é um comentário às disposições do Código referentes ao pagamento. Ele acabou tendo de, me parece, a minha percepção, de fazer um malabarismo teórico para justificar que nas obrigações de declarar vontade, como o caso clássico
da promessa de compra e venda de bens imóveis, o pagamento, que é a emissão de declaração de vontade, substituível por uma decisão judicial, seria também aí um ato-fato e não propriamente um negócio jurídico que tem validade e eficácia. Então, há pagamentos que são num molde, há pagamentos que são em outro molde, e isso é totalmente compatível com a teoria de pontos. Ela não é, nesse sentido, uma teoria a priorística, que diz tal fato tem que ser ato-fato. Não, ele diz este fato jurídico é ato-fato. Por quê? Porque a composição dele, o esquema dele, normativamente falando, é de ato-fato jurídico. O que não impede que venha uma lei, mude e o transforme em negócio jurídico. O que não, por exemplo, o abandono da coisa, o abandono da coisa para fins de propriedade, a chamada derrelicção, é negócio jurídico em Ponte Miranda. Mas nada impede que amanhã se transforme normativamente, legislativamente, para que não caiamos no problema de transformar uma coisa dessa pela via judicial, legislativamente em ato-fato. Em ato-fato. Certo? Bem, então, o ato-fato jurídico, ele tem validade, ele tem eficácia, são qualidades dele, e a ausência são carências, tornam-no, digamos assim, defeituoso, inapto. No caso do ineficaz, me parece que a melhor expressão para designar o ineficaz é a impotência. Porque a eficácia, no fundo, o que é? E aí vai um problema sério, até mesmo entre os pontianos. E muito, talvez, por uma leitura, às vezes, meio assodada, ou meio a priorística da obra de Pontes. Eficácia e efeito jurídico são coisas distintas. Eficácia é uma coisa, efeito jurídico é outra. Efeito jurídico brota da eficácia. Já é o resultado. Já é algo que sai dali. E por isso externiza-se. A obrigação, por exemplo, a relação jurídica obrigacional, não é a eficácia do contrato. A eficácia do contrato produz a obrigação. Gera a obrigação. Até porque o contrato, do ponto de vista fático, ele dá-se pontualmente. Ele fica naquele momento do tempo em que as manifestações de vontade foram emitidas. E a obrigação não é que ele deixe de existir, ele continua existindo, mas como fato, e fato em Pontes é sinônimo de feito, de acontecido, de ocorrência, aquilo que se dá na realidade. O acontecimento do contrato deu-se, o advento do contrato deu-se, e ele, em sua eficácia, por sua eficácia, mais bem dizendo, produziu a obrigação. E outros fatos jurídicos vão influenciar na obrigação. Nessa obrigação gerada, por exemplo, virá o fato jurídico do vencimento da dívida. E o fato jurídico do vencimento da dívida gerará o quê? A exigibilidade do crédito. Gerará a obrigação, o ter de pagar, o ter de cumprir. E o descumprimento, por sua vez, é a base fática do ilícito inadimplemento, que também vai interferir, vai, digamos assim, reagir, vai molestar, vai fustigar a obrigação, vai violar o direito do crédito, vai fazer nascer, dentre outras coisas, responsabilidade patrimonial do devedor, na forma do artigo 391 do Código Civil, vai gerar, se for o caso, a ação de cobrança, a ação condenatória,
na modalidade de cobrança, vai gerar, se for o caso, presentes os pressupostos, outros pressupostos, o remédio processual, como Ponte Miranda diz, da execução, enfim, múltiplas possibilidades aí. Então, o efeito jurídico não é a própria eficácia. Quem tem eficácia é o fato jurídico. Tem ou não tem. É potente ou não potente. Vejam só uma coisa que é interessante. Costuma-se dar exemplo de fato jurídico ineficaz aquele que está condicionado. Quer a condição negocial, por disposição negocial, quer a condição iuris, né? A condício iuris, aqui fala Pontes. Existe a condício iuris, que é uma condício compulsória. Pode se dar, acima de tudo, por força de lei, mas pode se dar também por determinação judicial ou coisas do tipo. O condicionado, muitos têm como ineficaz. Não, não é que ele é ineficaz. Ele é eficaz. Agora, a eficácia dele está tolhida. Ele tem eficácia, só que essa eficácia está tolhida. Eu falo, por exemplo, a título de condição suspensiva, certo? Ele tem eficácia, mas ela está tolhida. Ela precisa ser solta. Ela pode ser solta ou não. Mas eficaz ele é. Ele não é deficitário. Ele não é impotente. Ele, nesse sentido, é pleno. Apenas, por algum motivo, às vezes uma conveniência, condiciona-se a eficácia dele. Ineficaz é outra coisa, ele tem que ser impotente. Aí vem um grande problema. O que é que faz do fato jurídico ser ineficaz? O que é que faz do fato jurídico ser ineficaz? Penso que uma coisa é os pressupostos próprios da eficácia não serem preenchidos, não estarem preenchidos. Pressupostos estes designados à eficácia, ou como eu digo, próprios da eficácia, que tem a ver com a eficácia mesma. E aí, naquele esquema de possibilidade que eu aventei antes, que falei antes, me parece que o que refere-se à eficácia tem a ver com o poder. O poder de praticar. O poder de praticar o ato. É como assim, no esquema de possibilidade. Tudo que se referia a esse poder teria a ver com a eficácia. Por exemplo, a questão da legitimidade. Porque, em suma, o que é a legitimidade? A legitimidade é a titularidade de um poder referente a algo. Por exemplo, o proprietário tem o poder de dispor. Não é isso? Ele tem a titularidade do poder de dispor. Essa titularidade pode ser, inclusive, transmitida, disposta, amplamente falando. Quando, por negócio jurídico de procuração, se passa a alguém a titularidade do poder de dispor. Adquire-se aquilo que se chama de legitimidade extraordinária. E há uma confusão imensa sobre isso quando chega na seara processual. E penso eu que muito em virtude da má compreensão do problema pré-processual, que, enfim, seria assunto aqui para uma outra aula. Problema pré-processual este, tão bem trabalhado por Ponte Miranda. Então, a legitimidade está aí. Por que a gente diz que o pagamento feito a quem não tem o poder de receber o pagamento, àquele que não tem a possibilidade de ser o acipiens, é ineficaz? Não se diz isso? Não é o chamado pagamento indevido?
classificado como ineficaz, e aí muitos até acabam batendo cabeça. Como é que ele é ato, fato jurídico ineficaz? Pode ser. Por quê? Porque falta a legitimidade aí. A legitimidade do recebedor, do aspirans. Porque a legitimidade é uma via de mão dupla. Se a titularidade de um poder é uma titularidade de um poder no sentido daquele que tem o poder e daquele, digamos assim, contra quem o poder é exercido. Ela é uma via de mão dupla. Legitimidade é de alguém e face de outrem. No caso aí, a legitimidade é do solvens em face do acipiens. Pagamento feito a quem não tem a possibilidade de ser acipiens, que a gente diz pagamento indevido, pagamento ineficaz. Por ser ineficaz, o que acontece? Por ser ineficaz, gerou um cumprimento indevido e aquele valor ou aquela coisa ou o que seja alocado na esfera jurídica do recebedor está ali indevidamente, ilicitamente, por isso que gera o problema, a problemática a nível de pretensão e de ação da repetição, por conta da ineficácia. É por isso que o grande problema, o imenso problema, e até hoje, não bem, quando eu falo não bem compreendido, entendam, eu não estou dizendo que ninguém compreende, não é isso, não é que a professora Larissa Leal não compreenda, nem que o professor Venceslau Tavares não compreenda, não é isso, é que não é compreendido por todos, ou por, no mínimo, todos aqueles que tenham alguns discernimentos sobre a matéria. É assim, era uma coisa que era para ser unívoca e não é. É uma coisa que era para ser comum e não é. É uma coisa que, se o professor Venceslau for falar em alguns ambientes, vão taxá-lo de despreparado ou coisas piores. Quando, na verdade, é o professor Venceslau que está com a razão no momento. É uma coisa que gera até constrangimento para quem defende. É nesse sentido que eu digo que não bem compreendido. Não é que ninguém compreenda, não é isso, pelo amor de Deus. Por favor. Que é o problema da alienação a non domino. Vez por outra, Venceslau me desminta, mas vez por outra, o problema da alienação a non domino cai na prova da OAB. E muitas vezes a resposta exigida, digamos assim, não é a mais adequada. Qual é o problema da alienação a non domino? Em Ponte Miranda, muito bem nesse ponto aí, trabalhado por Marcos Bernardes de Mello. Marcos Bernardes de Mello, nesse ponto aí, como se tivesse pego um diamante bruto e tivesse lapidado esse diamante, ele mostra que o acordo de transmissão, ele é ineficaz. O acordo, não a possível causa do acordo, o contrato de compra e venda, a doação, a dação em pagamento, a troca, porque basicamente alguém dispõe de um que é seu, porque vendeu, porque trocou, porque doou, porque deu em pagamento. Essa causa do acordo de transmissão, essa causa da alienação, ela não é contaminada, ela permanece não, ela faz-se válida e eficaz. Tanto é verdade isto que vai gerar o quê? Pela impossibilidade do registro do acordo de transmissão, não é, Paulino? Na verdade, se formos ser bem rigorosos, pela impossibilidade de escrituração do próprio acordo de transmissão, porque o tabelião há de não aceitar, uma vez que não está comprovada a titularidade do poder de dispor pelo alienante, vai gerar o descumprimento do contrato, e o descumprimento do contrato só é possível porque o contrato de comprimento ou doação, qualquer que seja, ele é eficaz. E esse descumprimento acarretará, sendo o caso, perdas e danos. Está aí o problema da eficácia, puramente, independentemente da validade. Agora, muitas vezes,
a validade interfere na eficácia. Paulina aqui fez um adendo muito importante, trazendo seu conhecimento não só teórico, como empírico, do problema registral, escritural registral. A validade interfere. A validade interfere na eficácia. Porque o inválido e ineficaz, o inválido, por ser inválido e ineficaz, é plenamente possível e ocorrente na nossa realidade. O chamado nulo ipsiuri, né? Nulo de pleno direito, que, Larissa, me corrija, por favor, se eu errar, é tão próprio do direito do consumidor, com em benefício do consumidor, claro. Essa história de que o nulo ipsiuri deve acabar é uma coisa anacrônica, tem que ser vista com muita calma, com muita prudência, porque o nulo ipsiuri, ele pode ser relevantíssimo em benefício do mais frágil da história. Em benefício do mais frágil. Trabalhar com o nulo ipsiuri é importante por isso. Então, não que não possa haver uma remodelação, mas com calma, com prudência, sem destruí-lo por completo, porque ele tem uma razão de ser, do nulo ipsiuri, como tem uma razão de ser na nossa legislação consumerista. Talvez, possivelmente, ele não tenha razão de ser em todos os casos em que está previsto. Por exemplo, você não, como diz o professor Marcos Bernardes de Mello, não se deve levar, não se pode, né, levar ao pé da letra o nulo ipsiuri em caso de incapacidade, quando aquilo é manifestamente favorável ao incapaz. Se você levar o nulo ipsiuri ao pé da letra, uma compra e venda qualquer de um bem imóvel qualquer, de uma camisa no shopping, de uma coisa assim, feita por uma pessoa de 15 anos, absolutamente incapaz, seria nula. E sendo nula, levada ao pé e à letra, levada ao pé da letra, ao fim e ao cabo, aquela coisa que está em benefício do incapaz dele seria tirada. Não me parece que isso seja, no mínimo, ou minimamente razoável. Então, validade interfere na eficácia. E o contrário, a eficácia interfere na validade? Por que a gente diz que validade interfere na eficácia e o contrário não? A minha hipótese é a seguinte. Hipótese que não foi totalmente desenvolvida na tese porque fugia ao ponto da tese. Eu deixei só a título de seta, né? De possibilidade de discurso, possibilidade de trabalhar com isso. A eficácia não interfere na validade porque há uma antecedência lógica, ou para aqueles que defendem, também ontológica da validade sobre a eficácia. Não necessariamente uma antecedência cronológica. Podem se dar no mesmo momento, mas logicamente a validade vem antes. Ou mais propriamente, a ideia de validade vem antes. Aquilo que se chama de plano da validade vem antes. Por isso que ele pode interferir na eficácia e o contrário não. Não tem como o ser ineficaz interferir no válido, fazendo dele inválido ou impossibilitando que ele nasça válido. Enfim, pessoal, eu poderia falar muito mais coisa aqui, mas eu acho, primeiro por essa plateia tão abalizada, segundo pela presença aqui dos meus mestres, eu acho que é muito mais salutar a gente começar os debates, os discursos, quer dizer, as discussões, enfim. Agradeço mais uma vez, peço desculpas aí por qualquer coisa, pelos erros que certamente cometi, e fico à disposição de todos. Bom, a gente agradece ao professor Roberto, né? Já tem aqui inscrições. Aqui pela hierarquia acadêmica, primeira professora Roberta, né?
Então, passo logo a professora Roberta. Eu sei que a professora Roberta Paulina, a professora Larissa certamente também deve querer falar alguma coisa. E aí, então, a gente começa essa rodada com a professora Roberta Dremer. E registra, inclusive, a presença também do professor Alfredo Flores, da Federal do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul muito bem representado aqui no nosso grupo. Todos atentos aí à exposição do professor Roberto. Professora Roberta, por favor, então. E agora? Agora deu? Tá. Não, só apenas uma pergunta, porque, na verdade, eu gosto muito de grupos de estudos, porque a gente aprende, né? E a gente constrói aqui conhecimento, né? Então, eu queria agradecer muito ao professor Roberto, porque eu fiz várias anotações, né? Então, eu também faz bastante tempo, deixa eu ver, o meu filho tem, minha filha tem 10 anos, então por volta ali de 12 anos, por aí, 11, 12 anos, não é muito, né, mas já é alguma coisinha, eu também dou aula de direito das coisas, né, então a gente sempre entra na discussão, o que os alunos, por exemplo, mais têm dificuldade de entender é a diferença entre posse e propriedade, né, justamente porque falta, né, também essa base, né, da natureza jurídica dos institutos, né? E o senhor colocou tão bem, né, e com uma clareza espetacular. Eu fiz todas as minhas anotações aqui. Então, eu só gostaria de fazer uma pergunta, né, e depois até gostaria de ouvir, né, o professor Alfredo, que recentemente escreveu um artigo sobre pontes de Miranda, né, com relação às revistas jurídicas, né, então gostaria também de ouvir, ele tem mais conhecimento, inclusive, que eu, no que tange a esse autor. A minha pergunta é no que tange a questão do testamento, que o senhor colocou, porque eu sou professora de Direito das Sucessões também, e trabalho há muitos anos com inventários e testamentos, né? No que tange exatamente aos planos, existência, validade e eficácia, certo? Então, por exemplo, então, né, quando se fala de manifestação de vontade, muitas vezes a discussão que existe é a seguinte: bom, a manifestação de vontade do testador, quando que ela é inválida com vícios ou quando ela é inexistente? Né? Então, uma das discussões que surgiram foi exatamente com o testamento público digital, se existe a possibilidade de, quem sabe, numa manifestação de vontade lá na plataforma do colégio notarial, fazer por videoconferência uma manifestação, se poderia existir ali uma ausência de vontade, porque é intermediada por uma plataforma digital ou um vício. É uma discussão que vem surgindo, né? E acho muito pertinente o ensinamento do senhor. Eu queria saber, assim, se poderia, então, o senhor explorar um pouquinho mais a figura do testamento, né? Também com relação à eficácia, no sentido de que a eficácia é somente pós-mortem, né? Então, o testamento existe, é válido, mas é ineficaz, mas o senhor disse, né? Bom, eficácia ele tem, mas há uma eficácia suspensa. Bom, mas não existe aí, no caso, uma condição suspensiva, a não ser que o testamento traga alguma cláusula com condição suspensiva, que também é muito comum. Então, eu queria que o senhor, então, se puder, né, eu também não sei se eu não fiz uma pergunta específica demais de direito sucessório, né, mas é porque é algo que é muito curioso para mim, né, a figura do testamento, né, desse negócio jurídico, né, fortíssimo que é, né, o do testamento. Eu queria, sim, ouvir um pouquinho do senhor nesse sentido. Então, agradeço muito a oportunidade, professor Venceslau. Obrigada, professor. Então, eu aproveito, Roberto, e já passo para o professor Alfredo, e depois você responde aos dois, aproveitando aí a deixa da professora Roberta. Professor Alfredo, boa tarde. Tudo bem, me ouvem? Perdoem que eu tenho que usar a máscara porque eu estou no local mais público. Vocês conseguem me ouvir mesmo com a máscara? Certo. Então, queria também parabenizar o professor Roberto por enfrentar um tema tão complexo, mas também um tema que me parece que seria oportuno trazer de volta, né? Porque nós, assim, eu acho que o Venceslau pode concordar comigo, ainda que estejamos em cenários diferentes,
A formação que nós recebemos, né, pelo menos eu digo até a década de 90, na Universidade aqui do Rio Grande do Sul, era ainda muito presa, muito voltada às concepções do professor Marcos Bernardes, as ideias do Pontes, né? E, bom, claro, como eu digo, eu tento dar minha colaboração mais na área teórica, né? Eu acompanho o direito civil de perto, mas não como um civilista. Mas eu tenho percebido, pelo menos aqui na minha região, que essas categorias elas não estão sendo mais utilizadas, né? E às vezes até sendo rejeitadas. Mas isso não é uma questão que a gente pode levantar aqui assim sem termos elementos mais objetivos, né? Mas eu tenho percebido uma intuição assim, uma percepção, né? Que essas categorias elas não, talvez elas tenham ficado na década de 80 e de 90, né? Um grande empreendimento que o professor Marcos Bernardes fez quando se propôs a fazer a primeira edição da teoria do fato. Depois desdobrou isso nos vários livros, né? Acho que foi um ganho aí que tivemos com esse empreendimento feito pelo professor Marcos Bernardes. Mas aí, como eu coloquei, existiria uma questão de fundo, né, do questionamento geral a respeito de usar essa nomenclatura. Tá? Isso eu não vou aqui entrar em detalhes, porque infelizmente, eu não pude acompanhar todo o desenvolvimento da dogmática jurídica da civilística após a edição do Código Novo. Eu não tenho elementos aqui para poder dizer isso, mas a preocupação que eu trago me parece que ela é relevante. Eu digo até pelo seguinte, e aí talvez como uma sugestão ao professor Roberto para que ele continue nas suas pesquisas, porque nós temos que ter pelo menos nesses baluartes da identidade do direito brasileiro como é o Nordeste, esse retorno às origens, né? Me parece que o professor Roberto consegue fazer isso de uma forma elegante, porque mesmo retomando essas discussões do Pontes, né, tenta também conjugar isso com elementos atuais, né? Ou pelo menos com doutrinadores atuais, como o professor Marcelo Neves, né? A minha pergunta que eu fico me fazendo, e a título de sugestão, é em que medida nós conseguimos talvez pensar em ganharmos em maior profundidade ainda, né? Eu ficava pensando durante a exposição do Dr. Roberto, eu estava assim, não estou achando assim de cabeça, se nós conseguimos acompanhar todo esse cenário de discussão interno, por exemplo, dentro da Alemanha. O professor Marcelo Neves, de certa maneira, fez isso no plano de direito constitucional, mas no direito civil, talvez, da Alemanha, não sei se isso ainda é algo que a gente tenha condições de fazer isso hoje, porque demandaria um trabalho em cima de teses doutorais da década de 40, 50, 60 na Alemanha, um período também turbulento, né? Mas, por exemplo, só para nós ficarmos da passagem dessa discussão do Pontes, do conceito de Tatbestand, para, vamos dizer assim, o arranjo que vai acontecer a partir da década de 60 e 70, que começa a ter uma nova discussão dentro da Alemanha, né? Se a gente pegar, pelo menos, os primeiros trabalhos do Josef Esser, né, o Esser, quando nós começamos a ver a influência do Karl English. Então, a década de 80, com Karl Arendts, já temos uma nova configuração, a configuração aquela dita como cibernética, né, do sistema aberto. Vejam que um modelo mais hegeliano, como era o modelo do Arendts, coloca abaixo a discussão daquela visão, vamos dizer assim, mais controlada de ciência, que eu vejo como o professor Marcos Bernardes estava tentando fazer no Brasil na mesma época, né? Isso talvez nos interesse porque, ainda que eu faça links rápidos, né, porque esse discurso do Karl Arendts é um discurso que vai ser importante durante o projeto do Código Civil, porque o Miguel Reale abraça esse discurso através do Cláudio do Couto e Silva, né, que é um discurso, vamos dizer assim, é a dogmática que foi pensada por parte dos doutrinadores que estavam fazendo o projeto do Código, ainda que eu veja hoje, né, a partir do momento que surgiu o Código e entrou em vigor em 2002 para 2003, talvez estivessem esses doutrinadores, elaboradores do projeto, ou talvez os seus discípulos estivessem já um pouco assim desiludidos, porque veio o impacto do direito constitucional, com o neoconstitucionalismo,
que é uma coisa que veio avassaladora, né? Foi uma onda avassaladora. Então, a pergunta, então, é nesse sentido da validade dessas categorias, se a gente pode ainda usar para explicar fenômenos específicos, como a doutora Roberta colocou agora, olhando os institutos jurídicos, os seus efeitos, né? Mas uma visão mais macro, né? As teorias jurídicas, elas mudaram completamente, né? E o Pontes, que quem estudou Pontes como nós, sabemos a importância do Pontes, que a gente não quer perder o Pontes, né? Por outro lado, parece que está nos escapando pelas mãos, né? É um cenário assim um pouco difícil, mas eu queria só trazer essa problematização para entendermos, né, que muitas vezes, se a gente tivesse conseguido fazer esse diálogo com a Alemanha, retratado, trabalhado esse debate, talvez, né, para resgatar lá como eles estavam discutindo, talvez tivéssemos mais elementos, ainda mais novos elementos, né? Só que, como eu coloquei para vocês, também temos que reconhecer que a própria Alemanha abandonou muito dessas discussões do sistema de ciência positiva de 22, né? Que era toda aquela discussão da unicidade da unicidade da ciência, né? Do Beer e os autores da década de 20 que o Pontes abraçava na época do sistema, né? Mas são várias ideias aqui, mas é só para colocar essa problematização, né, do enquadramento de como é que nós fazemos dogmática hoje, quais são as referências que tivemos, né, e como isso se transformou rapidamente em poucas décadas. Obrigado. Posso seguir? Professores Roberta e Alfredo, primeiramente, muito obrigado aí pelas ponderações, questionamentos e críticas, e eu vou tentar responder as perguntas, né? Na verdade, eu vou tentar responder a pergunta da professora Roberta sobre o testamento e muito mais aqui ouvir o professor Alfredo sobre as considerações dele, muito pertinentes aí num plano muito mais macro. Bem, professora Roberta, quanto à questão do testamento, o testamento ele é condicionado, não por uma condição suspensiva de disposição negocial, mas sim por uma conditio iuris. E uma conditio iuris que baseia-se na própria realidade. Como o testamento é para a morte, ele volta-se para a morte, não tem como ele repercutir antes dela. Então, essa condição dele é uma condição intrínseca nesse sentido, que não precisa nem a gente falar de conditio iuris imposta pelo direito, no sentido de poderia não ser assim, não teria como ser. Do contrário, não seria testamento por definição, seria outra coisa. Não seria disposição de última vontade. Então é nesse sentido que ele tem a sua eficácia tolhida naturalmente, o que não tem a ver com a validade dele, ou até mesmo com a eficácia propriamente. Se, por exemplo, eu faço um testamento sobre um bem de Venceslau, um bem que não é meu, esse testamento, obviamente, ele é ineficaz, por ausência do poder de dispor, ausência da legitimidade própria. Aí, quem tem que fazê-lo é Venceslau, não eu. Você muito bem colocou essa questão de, às vezes, ter como enquadrar como uma coisa ou outra, saber se ele existe, se ele é inválido. Como é que isso se dá no testamento? E aí veio o exemplo, se me lembro, né? Eu tenho um problema de relembrar de coisas muito recentes, mas eu creio que tenha sido isso, o problema do testamento público eletrônico. Surgiu esse problema. Veja, primeiro a gente tem que entender, e ao que eu não falei, não é que não ficou claro, que eu simplesmente não falei, deveria ter falado, que essa pertinência, que é a existência, segundo Marcelo Grandes, ela é a pertinência no sentido também de referência a uma determinada categoria jurídica. Algo, veja só, algo pode não ser um tipo, mas ser outro. Algo pode não ser enquadrável como compra e venda, mas ser como troca. Isso também é um problema de existência no sentido pontiano.
usando a linguagem de Marcelo Neves, pertine como troca, não como compra e venda. Mais ou menos como a sentença desclassificatória no júri, quer dizer, na preparação para o júri. Quando o juiz lá, togado, ele desclassifica. Significa dizer o que ali, ao desclassificar? Que pode até ter havido crime, mas não crime doloso contra a vida, que é a hipótese de júri. É mais ou menos uma desclassificação nesse sentido. Então, algo que, e não sei se é o caso, e não me parece ser o caso, mas estou falando em hipótese, o testamento que possa não ser considerado testamento público, ele pode ser tido como testamento meramente particular. Ser enquadrado como testamento particular. Tal como a regra de nossa legislação processual, que diz que o documento público, sem o preenchimento dos requisitos próprios de um documento público, pode ser tido como documento particular. Ele não é de todo descartável. Muito menos, tampouco, ele pode ser tido por falso por conta disso. Uma escritura pública lavrada é porque não tem o poder de lavrar. Pode ser enquadrada como um documento particular, para os fins próprios de um documento particular. Então eu iria mais ou menos por aí. Muito embora essa questão do testamento tenha, sim, uma, digamos, rigidez maior, um regramento mais denso, a ponto de, não se enquadrando em alguma daquelas hipóteses previstas, não se poder falar numa atipicidade dos testamentos. Talvez este seja o grande problema. Haveria um testamento atípico, haveria a possibilidade de testamentos atípicos. A permissão à atipicidade, a atipicidade dos contratos, hoje se fala em processo da atipicidade dos poderes executivos, é a permissão do quê? De ter um pertinente, de ter algo como existente, sem ter expressa previsão. Tradicionalmente, eu não sou um estudioso do direito das sucessões, eu sou um professor de algumas matérias de direito civil, e, portanto, mas eu acho que tradicionalmente entende-se pela atipicidade, quer dizer, a impossibilidade de atipicidade na figura testamentária. Eu não sei se respondi a contento a sua pergunta muitíssimo bem formulada. Perfeito, professor. Na verdade, na verdade, a minha questão era referente à expressão ineficaz e eficácia tolhida que o senhor utilizou, mas como o senhor falou, não, é considerado ineficaz, aí eu consegui... Não é que ele é ineficaz, ele é eficaz. Ele só não repercute o efeito por um dado mais do que normativo, antes que normativo natural. Se o testamento é figura voltada para a morte, não tem como ele repercutir antes da morte. Seria qualquer outra coisa, menos testamento. Eu dei o exemplo da ineficácia quando falei de eu dispor por testamento de um apartamento que pertence a Venceslau. Aí sim seria ineficaz. Bom, mas aí a gente poderia dizer que você está dispondo sobre bem alheio. A lógica é a mesma da disposição sobre bem alheio. A cláusula, digamos assim, aí é a pergunta, né? Então, a cláusula, na verdade, ela é válida? Ela preenche os requisitos da validade do testamento? Perceba, você não consegue enquadrar isto em nenhuma das hipóteses que o sistema prevê de nulidade e de anulabilidade. Exatamente, professor, é a capacidade da cláusula. Exatamente. Se não entra em nenhuma dessas, é válido. Agora vem o outro problema, que é o problema da eficácia. Me parece que é o válido e ineficaz aí. E vai se dar a caducidade por uma questão natural. Sim, o professor Roberto Paulino, sinta-se à vontade aí para fazer... a caducidade... exatamente, porque é uma hipótese específica, né? Existe no código ali. Não, mas é bem interessante essa questão das expressões, né? Porque poderia se dizer, bom, é ineficaz e o fato morte
digamos, a consequência do fato morte é a eficácia do testamento. É uma forma de... Ou a eficácia já existe, é tolhida, e o fato morte tirou aquela eficácia tolhida e tornou plena. É uma forma de tratar. Eu prefiro não tratar desse jeito, pelo principal motivo de que eu tenho o ineficaz como algo impotente, como algo que não tem a sua composição perfeita, como algo que falta. E ele não falta, ele não é impotente, ele é pleno. Ele pode ser impotente por outros motivos. O que ele não tem é o natural, já que ele é algo para o futuro, ele é voltado para o futuro. É mais ou menos como a compra e venda de um objeto futuro. Eu não tenho como dizê-la impotente, porque o que vai preenchê-la vem depois. Não tem como dizê-la defeituosa, debilitada ou o que seja. Então, não me parece correto falar aí de ineficácia, e sim de uma eficácia que não tem como repercutir os seus efeitos. Não é um problema de ineficacização, de impossibilidade de eficacização, e sim de tolimento da eficácia, que é uma categoria que Ponte Miranda muito bem trabalha, como também o professor Marcos Bernardes de Mello. É o tolimento da eficácia, é o encobrimento eficacial, tantas vezes referendados por ele. Correto. Por eles. Tem uma pergunta do Raif na sequência e... Mas tem o do professor Alfredo, né? Eu só não falei ainda, professor Alfredo. Ah, sim, tá. Não, então, por favor. Bem, professor, de fato, nessa perspectiva mais ampla, muita coisa pode ser questionada. O próprio uso dessas categorias. Eu não sei, e de logo digo, que não tenho expertise para falar disso, mas intuitivamente, eu não sei como seria possível operar o direito sem o uso de algumas categorias, sem a utilização, mesmo que linguística, de algumas categorias. Não sei se todas são necessárias. Eu costumo dizer o seguinte: você não precisa de Ponte Miranda para resolver os problemas. Você pode muito bem resolver os diversos problemas, e eu estou colocando a teoria do fato jurídico aqui num aspecto finalístico mesmo, como algo voltado para a resolução de problemas. Não sei se todos ela vai conseguir. Pode ser que ela esbarre, pode ser que ela seja insuficiente. Mas o insuficiente não é o nada. Quer dizer, não é algo que não tem nenhuma serventia. Eu digo isso. E digo que se pode resolver esses problemas sem ela. E é até preferível que não se trabalhe com ela quando não se domina minimamente o repertório dessas categorias e a composição delas, a estrutura delas, o relacionamento que existe entre elas. É preferível, porque aí a margem de erro é muito grande. É melhor não trabalhar com pontos do que trabalhar mal com Ponte Miranda. Me parece isso aí. E aí, o senhor bem tocou, creio que, principalmente quando falou no ESSA, na questão do problema da abertura da semântica, que é uma coisa que, desde sempre, ou desde já há muito tempo, é colocada em oposição à teoria de Ponte Miranda, como algo que, para utilizar uma linguagem cotidiana, a derrotaria, a colocaria de lado por completo. Nós temos um trabalho, por exemplo, do professor Andreas Krell, publicado no livro em homenagem ao professor Marcos Bernardes de Mello. Se não me engano, está publicado no livro em homenagem ao professor Marcos Bernardes de Mello, sobre isso, sobre a insuficiência, vamos assim dizer, da teoria de pontos, da teoria do fato jurídico, para tratar com o problema da abertura semântica, notadamente quanto aos princípios. E aí, puxando o professor Marcelo Neves, não é uma resposta definitiva minha, não sou estudioso do tema, é apenas, digamos assim, uma ponderação, e se é uma ponderação precisa ser maturada, e pode e deve ser confrontada, é a de que o princípio ele tem uma abertura
mas ele só se aplica mediante a criação, vamos assim dizer, de uma regra. É a regra que vai definir. Mesmo que uma regra criada no caso. A regra do caso, uma regra que fica, digamos assim, subliminar, quase uma criptorregra. E é essa regra daí que vai incidir. O princípio incidiria, ele teria ali uma base mínima de incidir para permitir a criação dessa regra do caso. O princípio, na verdade, teria o sujeito destinatário, aí o aplicador, dando-lhe o poder de criação da regra do caso, e é essa regra que é aplicada. Penso que é um esquema muito bem colocado pelo professor Marcelo Neves, e do qual não vejo como fugir dele. Enfim, tentando responder, não responder, mas falar sobre o seu questionamento, eu digo, eu não sei, eu não consigo, pelo menos por hora, visualizar um abandono completo das categorias trazidas por Ponte Miranda, que não são dele. Ele é um sistematizador dessas categorias. Um dos tantos, pelo menos, desde Savigny, a fazê-lo. Talvez alguém que tenha feito assim com maior acuidade, com maior rigor analítico. Abandonar todas essas categorias, deixar de falar, por exemplo, em validade, deixar de falar, por exemplo, em eficácia, não me parece ser possível um abandono completo. Até porque, volta e meia se fala eficácia dos direitos fundamentais, eficácia dos princípios, validade da norma constitucional e coisas assim. Eu agradeço, Roberto. Eu digo porque a percepção que eu tive a partir da promulgação e entrada em vigor do Código de 2002 foi que se sentia uma falta de necessidade de valorizar esses 3 níveis, né, como tu apresentaste. Ah, sim, isso sim. E eu acho que por opção até doutrinária. Sim, uma nova dogmática, pretensamente, né? Por isso que é importante esse teu trabalho, né? O que eu iria sugerir para ti, lembrando um texto que espero que seja publicado, que assinei eu com a doutora Roberta Venceslau, é também recordar de Torquato Pai, né? Porque eu fiquei muito feliz quando eu li no teu texto a citação de São Tomás e esperava que Torquato aparecesse. Eu usei o professor Torquato. Marcelo representa vamos dizer assim, o top hoje, né, em constitucional no Brasil, hoje em Brasília, né? Mas, eu usei o professor Torquato, não sei se você percebeu, num ponto que é caro ao meu trabalho, é muito caro, é muito importante para o desenvolvimento realmente do trabalho, e que eu acho que ele acertou em cheio quando ele fala da chamada situação jurídica uniposicional, e que ali o uniposicional dele não é um não relacional, como quer o professor Marcos de Mello. Disso eu discordo daquela estrutura do professor Marcos de Mello, de haver uma situação jurídica não relacional, que não seja relacional. E quando Torquato fala do Torquato Castro Pai, né? Torquato Castro, o antigo catedrático de Direito Judiciário Civil, né, da Faculdade de Direito do Recife, fala no uso uniposicional, ele acerta em cheio, e eu tentei utilizar isso daí. Enfim, eu poderia realmente ter utilizado como um autor de apoio na exposição dessas categorias aristotélico-tomistas, mas aquilo que eu disse, eu estava com muita coisa para pouco tempo. Eu tentei fazer assim uma sistematização e tentando ir à origem, né, à fonte, não à fonte mesmo, porque longe de ter qualquer possibilidade de ler em latim, principalmente em grego, o grego clássico, mas pelo menos a fonte por tradução. Eu adquiri várias obras nesse sentido, mas hoje, se eu fosse escrever, teria muito mais coisa. Por isso que eu estou prolongando assim a publicação, estou tentando melhorar na medida do possível. Professor Raif, por favor, faça a sua pergunta ao professor Roberto. Obrigado, professor Venceslau. Obrigado, professor Roberto, pela exposição excelente.
A minha área de estudo é a mais específica em contrato de franquia. Também vou conexão Rio Grande do Sul, Pernambuco também, porque o meu parceiro de estudo é o Rizardo Filho. Então a gente tem escrito junto, etc., há um bom tempo já. A invalidade é um tema que é muito pertinente no contrato de franquia, porque a lei trata quase que exclusivamente da circular de oferta de franquia, que é um instrumento de disclosure, através do qual o franqueador expõe aos potenciais franqueados os detalhes acerca da empresa, de aspectos financeiros, investimentos, aspectos do próprio franqueado, e a não apresentação da circular de oferta de franquia com antecedência mínima de 10 dias à assinatura do pré-contrato, do contrato ou do recebimento de quaisquer valores pela franqueadora ou pessoa ligada, geraria a anulabilidade do contrato. Inclusive, na nova lei, a nova lei de 2019 agora, fala que geraria a anulabilidade ou nulidade. E eu e o Rizardo fizemos um artigo criticando isso daí, porque não tem como você colocar no artigo de lei que aquele acontecimento é anulável ou nulo, porque a decisão é justamente do legislador, né? O senhor quer fazer uma intervenção? Claro. Ao legislador, vamos lá, ao legislador cabe montar o esquema a partir da opção feita. Ele tem as peças disponíveis e ele faz a montagem. Eu não cheguei a ler a nova lei de franquias, enfim, vou fazer. Creio que hoje até fiquei curioso para ver como é que está esse texto, mas pelo o que você, que é uma autoridade no assunto, está dizendo, ele deixa para uma coisa ou outra. E a partir da mesma base, porque ele podia dizer assim, é nulo ou anulável. E aí a gente entenderia, é nulo conforme as hipóteses de nulidade previstas, se não na legislação especial, que não tem na legislação geral, é anulável, se não na legislação especial, como não tem, na legislação geral. Mas ele estabelece a hipótese, o caso, e diz nulidade ou anulabilidade. E tem mais, isso é um grande problema, porque quando a gente fala nulo, para aí. O CPC, por exemplo, no artigo 190, só para fazer o adendo, uma comparação. O CPC, no artigo 190, o artigo que positiva a chamada cláusula geral de negociação processual, diz assim, o juiz não deverá aceitar o negócio em caso de nulidade, ponto. E a turma diz, é nulo, mas sim. Nulo é, por quê? Primeiro, pior do que a lei de franquias, porque aí sequer diz a hipótese. E segundo, o que daí decorre? E não se fala mais disso. É nulo conforme o quê? Eu vou ter que descobrir conforme o que é nulo. Sim. Ou pelo que é nulo. E quais são as consequências disso. Sim. Esses pontos são legislativamente muito mal trabalhados. Eu não estou aqui com a ferro e fogo dizendo, não, isso aqui é para ser hipótese de nulidade e não de anulabilidade. Não é isto. O Código Civil de 2002, por exemplo, transformou a simulação em hipótese de nulidade. Você pode até criticar de um ponto de vista prático, que é pior, mas isso na política legislativa e não na normatividade. Hoje é hipótese de nulidade e, como tal, a simulação deve ser trabalhada, deve ser enquadrada. Eu acho que é importante discutir esses temas, e aí eu até rememoro aqui a ponderação que o professor Alfredo fez, até porque, professor, por bem ou por mal, isso está tão arraigado na cultura jurídica, inclusive na cultura jurídica legislativa, e eu não sou ingênuo de achar que, principalmente uma lei tão técnica, tão específica quanto esta, ela é feita apenas pelo legislador e não haja autoridade doutrinal por detrás, muitas vezes bastante interessada. Sim. É tão arraigado que é utilizado, que continua a ser utilizado. Nós vemos aí uma lei de 2015, uma lei mais recente, utilizando esses termos de uma forma, assim, digamos, meio, para não dizer totalmente, atabalhoada. Professor, eu disponibilizei aqui o nome do
do artigo. Se o senhor quiser, eu posso mandar por e-mail também, para o senhor dar uma olhada. Claro, sem dúvida. Eu queria muito ter acesso. Mas o ponto que eu queria ainda chegar, o ápice aqui da discussão, seria o seguinte aspecto. A anulabilidade do negócio, ela pode ser alegada durante o prazo decadencial, né, que normalmente é de 4 anos, e quando é para coisas não especificamente previstas no Código Civil, de 2. Correto? Isso é a regra. Né? É a regra geral, né? Sim, a regra geral. É a regra geral do sistema. Exato. A regra geral de 2, né? Sério, por exemplo. A Lei de Ação Popular, que é uma lei de 65, ela prevê as hipóteses de validade, os pressupostos de validade, vamos assim dizer, do ato administrativo. E a doutrina administrativista repete isso. Forma, competência, finalidade, tudo isso está lá na Lei de Ação Popular. E até hoje não se tem ainda um norte do que seria a repercussão da falta desses pressupostos no âmbito administrativo. Quer o geral, quer o específico, como o administrativo, tributário. Falta isso. E, no fundo, muitas vezes a gente vai ter que recorrer da legislação mais geral que tem, que é o Código Civil. E a legislação mais geral que existe, não só para o direito civil, não só para o direito privado, mas para o direito brasileiro, o direito positivo brasileiro, quase que como um todo. Porque é ele que, ao fim e ao cabo, acaba dizendo: é nulo, então acontece isso por ser nulo. É anulável, e aí tem a decadência em 4 anos. Uhum. Ou regras mais específicas, como a anulabilidade lá prevista no livro do Direito de Família, enfim. Sim. Aí, essa questão da anulabilidade do prazo decadencial, me parece que quando atinge o prazo decadencial, aquela pessoa que teria interesse perde porque dormiu, vamos dizer assim. Seria o direito não socorre aos que dormem. Perfeito. Me parece que, se a gente considerar anulável o contrato de franquia quando não entregue a circular de oferta de franquia, ou quando ela for entregue com algum vício, que o prazo decadencial deveria ser o prazo geral de 2 anos. Só que o que a gente observa na jurisprudência é a jurisprudência dando eficácia a um ato anulável antes de terminar o prazo decadencial, porque a jurisprudência diz o seguinte: se você exerceu a atividade franqueada, funcionou a sua unidade franqueada, varia muito, mas vamos dizer, por 8 meses, por 1 ano, por 1 ano e 2 meses, ou seja, por prazos inferiores a 2 anos, o seu contrato é válido. Aí parece que é uma situação em que a eficácia dá validade ao negócio, pela jurisprudência. Não estou dizendo que seja técnico. É uma hipótese do inválido eficaz. Né? Porque a ideia do anulável é esta. Só tem sentido falar no anulável. Não falo nem oposição, porque não é bem oposto. Em comparação com o nulo, por isso. Porque, por natureza, eu estou falando no esquema de possibilidades. Sim. Por natureza, o anulável, ele, como que está ali, quase que regularmente. Mas ele pode ser tirado. O nulo, e o Ponte Pineda até usa uma metáfora, o nulo é maior que 0, menor que 1. Maior que 0, ele fala isso. O nulo é maior que 0, menor que 1. O nulo é como se ele já tivesse entrado sem nada, sem ter como. Mesmo assim, tradicionalmente, não no Código Civil 2002, que não tem previsão. O Código Civil não tem previsão. Não é que ele tenha previsão em sentido contrário. Mas, ao tempo do Código 16, e os civilistas aqui todos, principalmente os nossos historiadores do direito civil, como o professor Venceslau, ao tempo do Código anterior, se entendia pela prescritibilidade em referência ao nulo. É até um tema que eu sugeri ao professor Roberto Paulino para tentarmos desenvolver. Será que isso acabou mesmo? Essa prescritibilidade em relação ao nulo? A professora Larissa fez um gesto aí muito contundente, típico dela, e eu concordo com ela no ponto. Mas não se diz que acabou essa prescritibilidade referente ao nulo que havia ao tempo do Código 16, a ponto de se dizer: se é problema de nulidade, não tem como ter prescrição. Se diz isso, muito baseado naquele texto do professor Agnello Amorim,
ou nas interpretações que são feitas a partir do texto do professor Agnello Amorim, publicado na década de 1960 e republicado uma vez que serviu de esteio para o Código, para a parte geral do Código, para o ponto da parte geral do Código, que é de 90, na Revista dos Tribunais. Obrigado, professor. Quem agradece sou eu. Eu não sei se Larissa quer falar alguma coisa, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Oi, Larissa. Só tenho uma ponderação rápida, rapidíssimo. Antes de mais nada, agradecer ao Roberto a disponibilidade, reiterar com ele que é sempre um prazer ouvi-lo, dialogar. Eu que tenho esse privilégio, por vezes, de debater com ele esses temas. Precisamos voltar a debater mais, né, ainda que estejamos em tempos de pandemia. Relembrar que vai tudo bem com Pontes de Miranda até chegar na eficácia. Porque quando se chega na eficácia, eu costumo brincar que aí não basta mais ler só os 6 primeiros volumes. Você tem que sair pegando pelo tratado, né? E aí nós somos de privado, nós estamos com o tratado na mão, mas também nesse caldeirão aí é preciso considerar, e é essa ponderação que eu quero fazer, Venceslau, que nós vivemos talvez aí uma década de procedimentalização ou processualização do direito como um todo. E aí Pontes de Miranda tem sido estudado e visto e publicado também com o filtro dos processualistas, que não necessariamente se coaduna com a grandeza de Pontes, que conseguiu aliar um conhecimento enciclopédico com profundidade, né, nessas áreas, mas também porque Pontes, como o Roberto comentou aí, por exemplo, essa questão da prescrição, Pontes tem uma visão completamente diferente do que seja prescrição no sentido de direito de ação ou pretensão. Então, se a pessoa conhece o Pontes dos comentários ao Código de Processo Civil ou do Tratado das Ações, somente não conhece a pretensão pontiana colocada no Tratado de Direito Privado, fazendo uma relação entre isso, pode até dar certo no início, mas quando se chega no campo da eficácia, fica realmente parecendo que prescrição é algo mais singelo e que decadência é algo que não daria nenhuma margem para discussão, quando, na verdade, ambas dão margem à discussão, e é nas frestas disso que nós operamos bastante. Por ocasião agora da revisão do Código de Defesa do Consumidor, eu voltei com bastante carga ao debate consumerista, que não trabalha com os vícios da vontade, mas, para minha alegria, reencontrei muito de discussões sobre validade, não especificamente sobre anulabilidade, o que me deixou feliz, porque esse batente nulidade e anulabilidade, ele só digamos assim, ele só fica razoável visto por meio da lógica. Talvez por isso nós tenhamos que estudar tanta lógica para compreender Pontes de Miranda. Por vezes a gente precisa reescrever no campo da lógica para poder chegar nesses resultados aí. E como Roberto fez a menção do mais que zero e menos que um, em Pontes de Miranda passou de um, está errado. Se você passou de um, você extrapolou. E se você ficou no zero, para que foi? Então, realmente, a linguagem lógica é muito importante e quase tão importante quanto debater com essa pessoa brilhante e encantadora que é Roberto Campos. Eu realmente fico sempre
muito impressionada como alguém tão jovem reuniu tanto conhecimento e consegue falar sobre questões tão complexas de modo tão acessível. Parabéns, Roberto, muito obrigada, volte sempre e venha ao nosso grupo estar conosco, tá bom? Professora Larissa, e me permita chamá-la assim, querida amiga Larissa, eu agradeço muito porque sei que muito do que falou aí ao final deve-se à nossa amizade, mas você é que é a nossa referência, né? De todos que estão aqui, mas de Paulino, de Venceslau e minha, acima de tudo. O que você me disse é o que eu tenho que dizer a você em dobro ou em triplo. É impressionante uma pessoa com sua pouca idade ter o conhecimento que você tem, não só de direito, é de tudo, né? Se você quiser falar com Larissa sobre vinho, você acha que sabe alguma coisa de vinho, você vai conversar com ela, e ela não é bebedora de vinho, mas ela tem um aroma privilegiado, um faro de perdigreiro, como se diz, e ela sabe mais de vinho do que um tomador de vinho, quanto mais constante, um estudioso de vinho. Isso se reproduz para muita coisa, não só. Então, não é só de direito, muito menos só de direito do consumidor que vive a professora Larissa Leal. Muito obrigado. E eu fico à disposição de vocês sempre para participar, é uma imensa honra. Professor Roberto, não sei se Paulino tem alguma pergunta a fazer, mas eu tenho uma pergunta que foi até uma questão que foi suscitada em Teoria Geral das Obrigações, a disciplina que eu tenho na graduação da UPE, em relação à em relação à cessão de crédito. Aqui há um aspecto na cessão de crédito, que é a notificação do devedor, a fim de que a cessão de crédito produza efeito em relação ao devedor. Você tocou num ponto aí, quer dizer, você trouxe um exemplo. Deixa eu terminar a pergunta, Bob. Então, tem um caso em recurso repetitivo no STJ, é um caso que diz respeito a empresas públicas, e essa empresa pública cessionária está alegando que, apesar de não ter havido notificação anterior à execução, que a citação faz as regras de notificação enquanto escrito público particular, né? Porque tem aquela regrinha de que o devedor pode se dar por ciente em escrito público particular. E aí, assim, me causa espécie, como se possa admitir um processamento de uma execução sem esse requisito de exigibilidade da obrigação, que seria a notificação, né, em relação à pessoa do cessionário. Mas aí me parece que o STJ vai adotar uma posição pragmática e vai admitir, né, essa catimba, né, do salto carpado. Mas eu queria saber a tua posição em relação a essa questão. Eu estava dizendo, você trouxe um exemplo para algo que eu entendo fundamental e que também me passou despercebido no primeiro momento. Que o problema da eficácia é um problema sempre relativo. Relativo no sentido de relacionado a algo, no caso, a alguém. Sempre tem que ser visto em perspectiva. Eficaz em relação ao quê? Ineficaz em relação ao quê? No exemplo aí, o que é que citei? Na cessão de crédito, como em qualquer, digamos assim, disposição de titularidade relativa a outrem, a notificação, comunicação, como comunicação de fato, e aí eu puxo mais uma vez Ponte Miranda numa parte da obra dele que é pouquíssimo lida e muito cara, mais aos civilistas do que aos processualistas, que é quando ele fala de notificação, interpelação e protesto. Aquilo é de uma riqueza tremenda. A gente acha que aquilo ali são temas menores, mas a riqueza, inclusive teórica, dos comentários dele é um absurdo, quando ele vai dizer a notificação é a comunicação de fato. Comunica-se a ocorrência de algo a alguém, ou a inocorrência de algo a alguém. E aí se comunica o quê? Comunica-se a sessão, porque a sessão não precisa da anuência. Não é isto? E aí se diz assim, meio de uma forma assodada e equívoca, que enquanto não feita a comunicação não é eficaz. Não, é plenamente eficaz. Agora, não gera repercussão para o cedido. Não gera a vinculação a ele até de pagar o cessionário.
De modo que, se ele pagar o cedente, nada pode ser feito contra ele. Se ele pagar o cedente, nada pode ser feito contra ele. É pagamento regular. E não um pagamento indevido. Mas a cessão em si, como transmissão da titularidade do crédito, Deus não gera vinculação ao cedido. A notificação serve a isso. E aí, deixa eu tentar ver se eu entendi o problema que está no STJ. Caso muito interessante. Foi iniciada uma execução contra o cedido pelo cessionário. Certo? Contra o devedor, né? O devedor cedido, né? É para usar a linguagem da cessão, sim. o cedido. O cessionário iniciou a execução pelo cedido sem antes notificá-lo. Sem antes notificá-lo. Sim. Certo? Veja, o caso é muito interessante. Por quê? Tem uma pergunta aí prévia. Estava o devedor em mora? Estava o cedido em mora? A cessão de crédito interfere na exigibilidade e no vencimento? Não me parece. Em mora ele estava. Resta saber se, estando ou não em mora, tendo havido o vencimento, se ele pagasse ao cedente, o pagamento seria, vamos assim dizer, bom. Seria. Por quê? Porque não houve a notificação. Mas estava ele em mora. Porque se ele não estivesse em mora, aí sim faltaria um pressuposto de admissibilidade da execução, que é a ocorrência do inadimplemento. Um pressuposto de admissibilidade. O problema não seria aí de pressuposto de admissibilidade quanto ao inadimplemento. No máximo, Venceslau, de ilegitimidade para a causa. Ilegitimidade ativa. Por quê? Porque não se teria a titularidade da pretensão à tutela jurídica. Esse termo pretensão à tutela jurídica que eu uso é de Pontes, que ele puxa de VAC, mas na verdade o que ele puxa de VAC é o nome e não propriamente a coisa designada. Em VAC, a pretensão à tutela jurídica designa outra coisa. Em Pontes, pretensão à tutela jurídica designa aquilo que os processualistas convencionaram chamar, e disseminou-se, direito de ação. Não haveria a titularidade desse direito. Então seria um problema de legitimidade. E aí vem um grande problema, que é muito mal, para não dizer quase nada, debatido pela processualística. Para a legitimidade passiva, o Código tem disposição expressa sobre a correção, que é o artigo 338, substitutivo num alcance muito maior da velha nomeação autoria. Mas para a legitimidade ativa, não se tem isso. Haveria a possibilidade de correção, porque, pense, Venceslau, se há possibilidade de correção, é direito do autor. Eu estou falando agora na relação processual, direito subjetivo processual, à correção. Por exemplo, eu não tenho a possibilidade de trazer um documento indispensável depois, a legislação processual não me dá isso. Eu deixei de trazer o documento indispensável. Para evitar a extinção sem resolução do mérito, eu tenho a possibilidade de trazer. Se o juiz não me dá essa oportunidade, não pode ser tirado depois. Eu não perco o direito, porque o juiz deixou de fazer um controle adequado. Neste caso, você está dizendo, o controle de admissibilidade foi péssimo. Como só ia ocorrer, eu trabalhei em tribunal por 2 vezes. Uma vez numa linha de frente mesmo de um gabinete civil. E eu via o quanto a admissibilidade é mal feita, com o argumento de que dá muito trabalho. Quando, na verdade, um juízo de admissibilidade mal feito, ele gera uma bola de neve. E a causa é para chegar menor no tribunal, ela chega maior por conta disso. Ela chega maior por conta disso. Na verdade, um juízo de admissibilidade mal feito não é só uma questão de tempo de trabalho, de capacidade de trabalho. É também uma má compreensão teórica mesmo, de formação do que vem a ser o juízo de admissibilidade. Então, resta saber isso. Era por aí que eu iria. Teve ele a oportunidade, primeiro, se é possível se fala disso, de uma correção da legitimidade ativa. E como é que se daria essa correção da legitimidade ativa? A promoção da notificação. Só que aí veja o problema. O réu já foi citado.
foi citado, e a citação, além de tudo, ela tem força interpelatória. Não é caso de interpelação, porque em mora ele já está. Mas ela tem força interpelatória. Se você não estava constituído em mora, passa a estar. Com a citação válida. Não é isso? Citação válida é subsidiariamente o meio de constituição em mora. Não é isso? Se não estava, passa a estar pela citação. Se ela é meio de constituição de mora, se ela é meio de interpelação, será ela meio de notificação? É uma pergunta que eu deixo aqui e que eu preciso refletir sobre. O que me parece é que deu-se um juízo de admissibilidade atabalhoado. E o juízo de admissibilidade atabalhoado, ele pode prejudicar o beneficiário da emenda se a oportunização de emendar a petição inicial não foi dada. Eu perco essa oportunização, o direito à oportunidade de emendar inicial porque o réu foi citado, ou a consequência tem que se dar em outro nível, e não o nível de extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim um nível, por exemplo, de causalidade quanto à sucumbência e coisas do tipo. Você teria iniciado irregularmente uma execução que se processa, mas que vai acarretar problemas de ordem sucumbencial. Eu diria a você, se é para ter uma resposta, que eu admitiria essa execução, mas ao invés de condenar o executado na verba honorária, condenaria o exequente por ter dado início a uma execução irregularmente. Certo? Ok. Acho que do ponto de vista, sei que você não gosta disso, mas do processo civil cooperativo. Ei, Roberto Paulino, quase vi Bob falando processo civil cooperativo. Aqui, não é um processo ali. A cooperação, muita coisa que a cooperação designa já existia. O problema é que ela tem os arroubos ativistas dela, mas tem muita coisa que ela dá um novo nome. Eles querem se apropriar de algo que sempre existiu. O direito à emenda sempre existiu. E aí eles dizem que o direito à emenda é uma criação. Quando eu li os primeiros textos, porque é muito novo e muito mais burro do que sou, ainda continuo muito burro, mas na época muito mais. Quando eu lia lá em 2005, 2004, 2005, os primeiros textos de cooperação, eu dizia, pô, esses caras estão falando um negócio. É o artigo 284 do Código. É porque Portugal não tinha o artigo 284. Aí em Portugal eles pensaram isso. Mas no Brasil se tinha, desde o Código, no Código 73 e desde antes. Então eles estavam ali dando um novo nome à roda. Nisto, noutras coisas não. Noutras coisas eles querem muito além. O tal do dever de auxílio, por exemplo, acaba por completo, penso, com a imparcialidade judicial, que o juiz já toma partido de plano. Quem tem que auxiliar a parte é o advogado. Se o juiz corrige a petição da parte, acabou, né? Se o juiz faz com que a petição da parte fique adequada para o deferimento do pedido, acabou. O juiz constata o problema e manda o advogado emendar. Não, ok, não, você tem razão. E passo logo a palavra ao nosso mestre Roberto Paulino. Eu não tenho uma pergunta, não. Eu só quero parabenizar o professor Roberto pela exposição brilhante, como sempre, e dizer que essa questão do cooperativismo, o professor Roberto não é um cooperativista, né? O professor Roberto é um mestre do antigo direito adjetivo, da ciência dos prazos e das formas, que não está aí nessas contemporaneidades pós-modernas. Os grandes processualistas são Manuel Mendes de Castro, Silvestre Gomes de Moraes. Muito bem. Paulo Batista já é muito recente, já é um menino. É modernoso demais. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso mesmo, com a apropriação de teorias posteriores, institutos desenvolvidos quando elas não existiam ainda. Então, essa semana eu fazia uma banca de TCC em que o orientando, o menino, ele dizia que a legítima é um instituto voltado a defender a solidariedade e a afetividade.
E aí, note, o modelo que a gente tem hoje foi estruturado, não pode seguir. Quer dizer que a Constituição de 1988 é o fundamento da legítima do ponto de vista da afetividade e da solidariedade, é construir claramente um fundamento ex post facto. Da mesma maneira como é pegar a ideia de cooperação e, a partir disso, justificar o que já existia antes. Né? Mas acho que esses alertas eles têm que estar presentes entre nós. A crítica ao determinado conceitualismo em Ponte de Miranda, que está tão presente no direito civil atual, que em um momento critica e em outro vai se socorrer dessas categorias para resolver problemas. É o caso que eu citava aí da prescrição. E me parece que é possível trabalhar pontes de variadas maneiras. A forma de mexer com pontes que é problemática e é não compreender o sistema de pontes, é o que o Roberto dizia, os autores que vão lançar a mão dessas categorias de uma forma técnica. Existe a maneira de trabalhar pontes como um pontiano estrito, e aí você vai trabalhar com as categorias de pontes como Pontes as colocou, e existe um debate crítico a respeito da evolução da teoria do fato jurídico, né? Que é uma outra maneira de encarar a Ponte de Miranda, e talvez o professor Marcos seja o grande expoente dessa forma de ver. Né? É possível agregar o que Pontes trouxe problemas e considerações teóricas. Mas, de uma maneira geral, eu quero agradecer, dizer que foi um prazer ouvi-lo, como sempre, e suas provocações, por citar muitas reflexões minhas. Oi, Cora. Eita, saiu da reunião. Ia fazer a pergunta. Não sei se ela vai retornar, que eu já ia dizer que depois de Cora a gente já vai caminhar. Ela ingressou. Oi, Cora. Oi, professor Venceslau, desculpe, eu apertei sem querer. Não ia fazer nenhuma intervenção, não, perdão. Então, pronto. Então, eu vou até parar aqui a gravação e agradecer ao professor Roberto Campos Gouveia. Ele sabe que essa casa aqui é dele, ele está convidado a retornar sempre. A gente, inclusive, planeja no próximo ano fazer os encontros presenciais do grupo. Então, no primeiro semestre, no Piauí. Então, o professor Dante, o professor Efraim e a professora Larissa já estão encomendando aí a carne de sol, a macaxeira, né, para o nosso banquete aí. E a cajuína. Confraternização. E no segundo semestre, no Mato Grosso, né, que esse grupo tem um pezinho no Mato Grosso. Essa é a nossa programação para 2022, né? E 2023, aí a gente segue, né? Viajando pelo Brasil, vamos para Porto Alegre, né? Vamos para São Paulo, o pessoal vem aqui para Recife, né? Vai ser muito bacana. E é isso, gente. Agradeço e já fica um aviso de que no mês que vem a gente vai ter 2 encontros, que inclusive vão ser em semanas consecutivas, né? Com a professora Karina Nunes Frites, que vai falar sobre herança digital, e a professora Vera Jacob Fradera, que vai falar sobre a recepção de modelos jurídicos europeus aqui no Brasil, e a má recepção, né? As duas são excelentes, são nominadas. Muito obrigado. Em homenagem à atualidade de Roberto Campos, nós teremos um encontro esse sobre processo coletivo